Desafio imperdível. Apenas 1 em 10 pessoas consegue resolver esses enigmas fascinantes. Era uma tarde chuvosa em São Sebastião, uma pequena cidade que escondia mais segredos do que os próprios moradores podiam imaginar. Os amigos, Lucas, Ana, Pedro e Paula, tinham a curiosidade aguçada. O que começou como um passeio de domingo em uma biblioteca esquecida se transformou em uma aventura aterrorizante. Nas prateleiras empoeiradas, eles encontraram um livro antigo e mofado, carregado de enigmas que prometiam revelações impressionantes. As capas do livro estavam gastas, como se passassem por mãos inquietas ao longo das décadas. "Vamos lá!" exclamou Lucas, deslizando os dedos pela capa desgastada. Ana sorriu maliciosa, os olhos brilhando com a ideia de um desafio. Mal sabiam eles que cada resposta que encontrassem não apenas os aproximaria da verdade, mas também desenterraria segredos obscuros de suas famílias, traumas que eles nunca sonharam que existiam. O primeiro enigma dizia: o que é mais poderoso que a verdade, mas menor que um segredo? Eles trocaram olhares confusos, cada palpite parecia mais insensato que o anterior. Porém, o ar ficou pesado quando Pedro murmurou: medo. Uma sensação gélida percorreu a espinha de todos. Os desafios se tornaram mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais sombrios. Cada charada revelava não só a história da cidade, mas também segredos familiares enterrados, causando fissuras nas amizades. A mãe de Ana havia sido uma das fundadoras da cidade, o que tornou o impacto da verdade ainda mais devastador. Enquanto decifravam os enigmas, a relação entre eles começou a se deteriorar, como um barquinho à mercê de tempestades. E quando o último enigma surgiu como um trovão, as paredes do destino se fecharam ao redor deles. De quem é a culpa quando a verdade machuca mais que a mentira? A pergunta ecoou no ar, e um peso imenso se instalou em seus corações. Lucas, sempre tão certo de si, sentiu uma onda de insegurança. O que verdadeiramente sabia sobre seu legado? As frases suspensas os deixaram em uma luta de emoções, paralisando a conversa e fazendo o silêncio rugir. Foi então que começaram a ser seguidos. Olhares obscuros os perseguiam pelas ruazinhas molhadas. Um estranho encapuzado observava de longe, como uma sombra noturna. O jogo inofensivo transformou-se em uma corrida pela sobrevivência. Eles sabiam que desenterrar as verdades poderia custar mais do que suas amizades, mas ignorá-las poderia levar a cidade à ruína total. Com o coração acelerado e o medo paralisante, eles se viram em um cruzamento moral. O que decidiriam? Enfrentar a verdade ou se deixar levar pelo pânico? A tensão estava no ar, o mistério crescendo, deixando cada um mais inquieto que o outro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado e a tensão quase palpável. Lucas, Ana, Pedro e Paula estavam paralisados, encarando a pergunta que ecoava em suas mentes. De quem é a culpa quando a verdade machuca mais que a mentira? O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos sons distantes da chuva, martelando o chão danificado da cidade. Lucas olhou para os amigos, mas algo parecia diferente.
Uma sombra passou por seu rosto. Ele nunca se sentira tão inseguro. Talvez a gente devesse parar, sugeriu ele, a voz trêmula. Ana franziu a testa. Já sabe que Lucas estava pensando em desistir. Nós não podemos parar agora. Temos que descobrir a verdade. Seu tom estava ardente, mas no fundo, uma dúvida começou a brotar. E foi nesse momento que um grito interrompeu a discussão. Um sonho se perdeu em meio ao caos sonoro. Pedro, com as mãos no peito, mal conseguia respirar. O que há com você? Paula se aproximou dele, mas Pedro não conseguia responder. O medo tomou conta do ambiente. Ele olhou para o infinito, com os olhos arregalados. Ele sabe sobre nós. Ele passou as mãos pelo rosto. O suor deslizava como gotas da chuva que caía lá fora. Quem sabe? Ana pediu, mas só obteve um silêncio em resposta. Era como se Pedro estivesse cercado. Era um mistério maior do que eles poderiam imaginar. O olhar dele estava distante, e o restante do grupo não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Eles se juntaram, formando um círculo protetor, mas Sara, uma amiga do grupo que não estava presente, rapidamente invadiu suas mentes. Então, sem aviso, uma sombra surgiu de uma esquina. O homem encapuzado, que até então estava apenas observando, se aproximou, trazendo consigo uma aura de terror que parecia engolir os quatro. Vocês estão se metendo em algo que não entendem. A voz dele era baixa, como uma ameaça velada. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surreal. Ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Era o pai de Lucas. Lucas sentiu seu coração parar. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque reverberou entre eles. A surpresa tomou conta da cena enquanto o homem falava, revelando segredos que os amigos jamais imaginaram. Eu sabia que isso iria acontecer. As verdades que estão neles podem destruir tudo. O tempo parou. A revelação do pai de Lucas não era simplesmente uma interrupção. Era uma detonadora de um universo inteiro de segredos que os quatro amigos estavam prestes a enfrentar. O que você sabe que nós não sabemos? Paula explodiu, mas sua voz estava quase apagada pela tensão crescente. O homem olhou para ela com uma expressão de dor. Eu fiz algo terrível. Tudo isso está ligado ao seu passado, Ana. Meu passado? Ana mal conseguiu entender. Seu rosto ficou branco como a neve. Você não pode me envolver nisso. O que estava acontecendo? A atmosfera carregada de um segredo sombrio agora pesava sobre todos eles. Antes que pudessem processar, Pedro colapsou no chão. A expressão dele era de puro terror. Ele é o motivo pelo qual todos estamos aqui. O caos reinou. Um grito ecoou pelas ruas, levando-lhes os sentidos. A ligação entre todos parecia mais esmagadora do que qualquer um deles sequer podia imaginar. Lucas sentou atordoado. Enquanto a tempestade lá fora se intensificava, o clima, a atmosfera, tudo estava mudando. A cada revelação, a amizade deles balançava em uma corda bamba. Com o coração acelerado, ele olhou nos olhos de Ana e Paula e nos de Pedro, e uma ideia aterrorizante começou a se formar. Em sua mente, eles tinham que escolher esconder-se na mentira ou lutar com a verdade, mesmo que isso significasse aprofundar-se nas trevas do passado. A tempestade se aproximava, assim como a verdade. A luz do farol iluminou o rosto do pai de Lucas, revelando uma lágrima escorrendo por sua face. Vocês precisam decidir agora, ou perderão tudo. E a pergunta ficou no ar. O que eles iriam fazer? Lucas sentiu um frio na barriga, enquanto sua mente tentava processar cada palavra do pai. O que ele sabia que ninguém mais sabia? E por que Ana tinha alguma ligação? A atmosfera estava insuportavelmente pesada.
O som da chuva se intensificava ao fundo, quase como se a cidade estivesse reagindo ao caos que se desenrolava diante deles. Vocês não podem continuar com isso, repetiu o pai, sua voz tendida de urgência. As verdades que estão nesta cidade são mais perigosas do que imaginam. Ana atirou um olhar desconfiado para Lucas, as mãos tremendo levemente. Eles estavam no meio de algo que poderia destruir não apenas a amizade, mas também cada um deles. Foi então que um estrondo surdo cortou o ar. Um vidro estourou ao longe, e a rua foi tomada por um barulho ensurdecedor. Todos se viraram, assustados. E antes que pudessem compreender, uma luz ofuscante iluminou a esquina onde o homem encapuzado estava, revelando mais do que seu rosto. Era uma cena de terror. Um grupo avançava, também encapuzado, arrastando consigo algo que parecia um tronco de árvore, pintado de forma macabra. Olhares de confusão e pavor se cruzaram entre os amigos. "Quem são vocês?" gritou Paula, sua voz se perdendo na tensão crescente. O homem encapuzado, que revelou o rosto, se voltou para o grupo. "Não é hora para perguntas. Vocês têm que correr. Eles não são apenas sombras. Eles buscam pela verdade." Pedro, ainda no chão, tentou se levantar, mas sua expressão de terror fazia os outros hesitarem. "A verdade não é o que parece. O que está acontecendo, Lucas?" Ele perguntou, tentando conectar as peças. Mas Lucas já estava paralisado, tentando entender como as palavras do pai e do encapuzado se entrelaçavam. Quando o grupo se aproximou mais, os amigos perceberam que se tratavam de pessoas que eles conheciam. Ansiosos, tiveram uma ideia. Podia ser um plano? Um confronto estava prestes a acontecer e tudo aconteceu tão rápido. O pai de Lucas, com um olhar de desespero, se virou para os olhares petrificados do filho e dos amigos. "Você precisa saber, Lucas. Eu tenho algo a confessar." A chuva caía mais forte agora, como se quisesse drenar a tensão. "Ana, ela não é quem você pensa que é." Lucas sentiu seu coração parar. O que o pai estava dizendo? Ele olhou para Ana, cuja expressão agora estava pálida e cheia de medo. Não é verdade," ela murmurou, mas sua voz falhava. Antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, um grito ecoou pela rua e o tronco de madeira que os encapuzados arrastavam foi jogado para o alto. Era um caixão. Imediatamente, as memórias começaram a fludar a mente de todos. As histórias das famílias, os mistérios da cidade. Cada segredo não contado, a rainha da cidade, o passado de cada um. Tudo começava a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, parecia distante. E como um raio, uma verdade devastadora soou como um eco em suas cabeças. Ana estava ligada a esse caixão. "Vocês não puderam me encontrar toda a vida. Agora, vocês nunca poderão saber a verdade." A voz dela se elevou, soando como um sussurro atormentado. E Lucas conheceu seu olhar de dor e desespero. A chuva caía torrencialmente, misturando-se como um mar de emoções entre eles. Os encapuzados se preparavam para o que parecia um confronto iminente. "Lucas, a escolha é sua. Viver na mentira ou enfrentar a escuridão que ela traz. Cuidado com a verdade", advertiu o pai. Os amigos trocaram olhares. O que fazer agora? A vida de todos estava prestes a desmoronar, e a importância de cada escolha pesava como chumbo. E a pergunta pairou no ar: quem eram eles realmente nesta história de segredos? O que revelavam? E, finalmente, mereciam descobrir a verdade. Os olhos de Ana brilhavam, mas não de esperança. Uma camada de incerteza e dor agora oferecia um novo enigma. O que mais havia no fundo de cada um? A tempestade não era apenas do lado de fora.
Ela fervilhava no coração de cada um deles. O momento se esticou, e a decisão precisava ser feita. Com o passado batendo a porta, o futuro deles estava em jogo. E o que estava por vir poderia ser mais aterrador do que qualquer um deles pudesse imaginar. O silêncio pairava como uma nuvem pesada. Todos estavam paralisados. O pai de Lucas, a figura que ele sempre admirou e respeitou, tinha trazido à tona um segredo chocante. Ana não era quem parecia ser. O que isso significava? Lucas olhou em volta. Os rostos de Ana e dos amigos eram um retrato de medo e confusão. Estou falando sério. Ana, você precisa nos explicar. Paula gritou, quebrando o silêncio ameaçador. Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não é o que você está pensando. O que ele disse não pode ser verdade. Sua voz falhou. Mas a determinação estava lá. Os encapuzados se aproximavam. A cena se tornava cada vez mais aterrorizante. Lucas sentiu um nó na garganta. Pai, o que você quer dizer com isso? A voz dele soou desfocada, quase como se ele estivesse sonhando. Eu não posso, o homem sussurrou, angustiado. As consequências, você não tem ideia do que está em jogo. E ele olhou para Ana, como se soubesse algo que eles não sabiam. Revelando o grupo encapuçado, que agora parou, abalado. No meio do caos, um deles revelou uma arma. Era uma pistola, e tudo parecia parar. O mundo ficou em silêncio. Apenas o som da chuva podia ser ouvido. O grupo encolheu. A tensão estava nas alturas. Renda-se! Vocês não têm mais poder aqui! O que estava acontecendo? Os amigos trocaram olhares aterrorizados. O pai de Lucas avançou. Um gesto desesperado. Abaixem as armas. Não estamos aqui para brigar. Mas antes que pudesse terminar, uma sombra à esquerda se moveu. Foi rápida, como um raio. Um dos encapuzados atirou. Um tiro ecoou pela noite. Um som ensurdecedor. Lucas viu tudo em câmera lenta. O corpo do seu pai foi atingido e tudo desmoronou ao seu redor. A expressão de dor e surpresa no rosto dele cortou o coração de Lucas. Pai! Ele gritou, enquanto seu mundo desmoronava. O homem caiu. Os amigos gritaram em pânico. Ana se lançou em direção a ele, mas algo em seus olhos havia mudado. Lucas, precisamos sair. Agora. Pedro, superando o terror que o paralisava, se levantou e puxou Paula. Vamos, temos que ir. Eles começaram a correr, mas Lucas não conseguia desviar os olhos do corpo do pai no chão. Uma mistura de dor e fúria subiu por seu peito. Você não pode deixá-lo. Sua voz tremia, mas as palavras soaram como um sussurro desesperado. Então, Ana de repente parou. Espere, tem algo que você precisa saber. Lucas virou-se, os olhos marejados enquanto as palavras dela ecoavam a única verdade que ele podia ouvir no meio do caos. Eu sou irmã dele. A revelação cortou como uma faca. O que ela dizia? Irmã? As memórias começaram a martelar sua mente. As histórias sussurradas ao longo dos anos. As referências a uma irmã que ele nunca conheceu. Tudo fazia sentido agora. Você está mentindo? Ele gritou, o coração em frangalhos. Não, eu sou. Tudo isso está ligado ao que aconteceu à nossa família. O olhar dela implorava para ele entender, mas a raiva e a dor misturavam-se em sua mente. Ele não sabia em quem confiar mais. O corpo do pai jazia no chão, e a verdade parecia uma armadilha mortal. Antes que pudesse responder, um grito alterado ecoou entre os encapuzados, interrompendo a confusão. Ele não pode saber. O que você fez não pode ser revelado. O medo era palpável. Ana virou-se,
um pânico genuíno na face. Lucas, precisamos sair do aqui, agora. E todo o terror, a dor e as lágrimas finalmente se uniram em um só impulso. Com um último olhar para o corpo de seu pai, Lucas decidiu correr, seguir Ana, seguir a única parte de sua família que lhe restava para o desconhecido. E assim, enquanto eles se afastavam, a chuva caía torrencialmente, misturando-se com os gritos de terror e revelações angustiosas, enquanto a cidade, com seus segredos e mentiras, permanecia um mistério a ser desvendado. O que mais estava oculto nas sombras? O que as verdades ainda guardavam? Lucas nunca imaginou que a corrida por respostas os levaria a um abismo muito mais profundo. Lucas e Ana correram, sem olhar para trás. As vozes dos amigos se perderam na agitação, enquanto a chuva caía torrencialmente, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Ana. O coração de Lucas batia rápido, não apenas pela adrenalina, mas pela revelação do que acabara de ouvir. Irmã, como isso era possível? E mais importante, por que Ana nunca tinha falado sobre isso? Precisamos parar. Preciso entender, Lucas exclamou, segurando o braço de Ana, puxando-a para um beco escuro. Ele mal conseguia acreditar que estava buscando respostas no meio de toda aquela confusão. Ana olhou para ele, os olhos cheios de dor e confusão. Lucas, não é uma brincadeira, é perigoso. Mas havia uma determinação que ele nunca tinha visto antes. A verdade sobre nossa família pode destruir você, destruir todos nós. Lucas não sabia se confiava mais nela, mas não tinha tempo para pensar nisso agora. Ele sentia um nó na garganta. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente. Ana, você precisa me explicar o que está acontecendo. Então, como uma tempestade interna, algo se rompeu dentro de Ana. Ela respirou fundo, mas não havia calma em seu olhar. Aquela noite, tudo o que aconteceu não foi apenas um acidente. O que você precisa saber é que eu não sou só sua irmã. Eu sou a verdade que eles esconderam de você. O que seu pai fez foi por minha causa. Antes que Lucas pudesse processar tudo aquilo, um barulho à sua esquerda fez seu corpo gelar. Algo se movia na escuridão, e ele viu uma figura encapuzada se aproximar. Um arrepio percorreu sua espinha. Com um movimento rápido, Lucas puxou Ana para trás, tentando proteger a única parte de sua família que lhe restava. A figura finalmente se revelou. Era outra pessoa que eles conheciam, mas que nunca esperariam ver ali. A mãe de Ana. O olhar dela era de desespero, mas uma paz estranha acompanhava aquela exata expressão. Vocês não deveriam estar aqui. Voltem para casa. Sua voz era um sussurro agônico. Mãe! Ana balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. O que você está fazendo aqui? Eu preciso que você saiba a verdade, Ana. E Lucas, você também. A cada palavra que ela pronunciava, o peso aumentava. Seu pai, ele fez algo que comprometeu nossas vidas. A verdade que você busca pode nos levar à destruição. O que você quer dizer? Que verdade? Lucas perguntou, a voz saindo mais como um grito. Ele estava cansado de segredos, cansado de correr. Tudo o que desejava era a clareza. É sobre a família de vocês, sobre nossa cidade, sobre os fundadores. As palavras da mãe de Ana tremulavam entre o medo e a urgência. Eles não queriam que vocês soubessem, mas há um motivo pelo qual estamos todos aqui. Estão atrás de nós porque descobrimos o que aconteceu naquela noite. A noite em que tudo mudou. Antes que pudesse continuar, o estalo ecoou.
e mais figuras encapuzadas entraram no beco. Os amigos, Pedro e Paula, apareciam, com expressões de pavor. "O que está acontecendo aqui?" Pedro gritou, mas as palavras pareciam tão vazias quanto o olhar no rosto de Paula. A certa distância, um clarão iluminou a cena. Os capuzes se afastaram e revelaram rostos conhecidos, moradores da cidade, aqueles que sempre olharam feio, que sempre sussurraram. A tensão disparou. "Vocês precisam vir conosco", um deles gritou. "A verdade não deve ser revelada." Uma onda de pânico tomou conta do grupo. "Não, não vamos a lugar nenhum." Ana estava desesperada, mas Lucas a segurou, tentando dar sentido ao caos. "Você não pode me esconder a verdade, mãe." Lucas a encarou, em choque. "Sejamos honestos. Agora, o que eles querem?" E, como se tudo o que já haviam vivido fizesse sentido, uma voz sussurrou nos pensamentos de Lucas. Um segredo tão profundo que ele nunca poderia imaginar. "Cuidado, Lucas. Você não sabe com quem está lidando." Com o coração acelerado, Lucas percebeu que a resposta estava bem diante dele o tempo todo. E, num lampejo de compreensão, ele soube que o verdadeiro perigo não estava nas sombras da cidade, mas bem próximo entre os rostos que ele achava conhecer. As palavras ecoaram em sua mente. A verdade pode destruir tudo ou salvar. Mas a última pergunta pairou no ar. O que mais havia por trás de todos aqueles que amava? A noite ainda era jovem, mas a tempestade estava só começando, e a revelação pudesse levar todos ao abismo. E assim, enquanto a chuva caía, o que seria a verdade nessa história? O silêncio pairava como uma nuvem pesada. Todos estavam paralisados. O pai de Lucas, a figura que ele sempre admirou e respeitou, tinha trazido à tona um segredo chocante. Ana não era quem parecia ser. O que isso significava? Lucas olhou em volta. Os rostos de Ana e dos amigos eram um retrato de medo e confusão. "Estou falando sério. Ana, você precisa nos explicar." Paula gritou, quebrando o silêncio ameaçador. Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. "Não é o que você está pensando. O que ele disse não pode ser verdade." Sua voz falhou, mas a determinação estava lá. Os encapuzados se aproximavam. A cena se tornava cada vez mais aterrorizante. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele precisava de respostas. "Pai, o que você quer dizer com isso?" A voz dele soou desfocada, quase como se ele estivesse sonhando. "Eu não posso", o homem sussurrou, angustiado. "As consequências. Você não tem ideia do que está em jogo." E ele olhou para Ana, como se soubesse algo que eles não sabiam. Um novo som cortou a noite. Uma explosão. Uma luz ofuscante iluminou todo el lugar, revelando el grupo encapuzado, que agora parou, abalado. No meio do caos, um deles revelou uma arma. Era uma pistola, e tudo parecia parar. O mundo ficou em silêncio. Apenas el son de la chuva podía ser oído. O grupo encolheu. La tensión estaba nas alturas. "Réndase. Vocês não têm mais poder aqui." ¿Qué estaba aconteciendo? Os amigos trocaron olhares aterrorizados. O pai de Lucas avanzó, un gesto desesperado. "Abaixem as armas. No estamos aquí para brigar." Mas antes que pudiese terminar, una sombra a izquierda se movió. Fue rápida, como un rayo. Un dos encapuzados atiró. Un tiro ecoou pela noite. Un som ensurdecedor. Lucas viu tudo em câmera lenta. O corpo do seu pai foi atingido e tudo desmoronou ao seu redor. Uma mistura de dor e fúria subiu por seu peito. "Pai!" ele gritou, enquanto seu mundo desmoronava. O homem caiu. Os amigos gritaram em pânico. Ana se lançou em direção a ele, mas algo em seus olhos havia mudado. "Lucas, precisamos sair, agora."
Pedro, superando o terror que o paralisava, se levantou e puxou Paula. Vamos, temos que ir! Eles começaram a correr, mas Lucas não conseguia desviar os olhos do corpo do pai no chão. Uma mistura de dor e fúria subiu por seu peito. Você não pode deixá-lo. Sua voz tremia, mas as palavras soaram como um sussurro desesperado. Então, Ana, de repente, parou. Espere, tem algo que você precisa saber. Lucas virou-se, os olhos marejados, enquanto as palavras dela ecoavam, a única verdade que ele podia ouvir no meio do caos. Eu sou irmã dele. A revelação cortou como uma faca. O que ela dizia? Irmã? As memórias começaram a martelar sua mente. As histórias sussurradas ao longo dos anos. As referências a uma irmã que ele nunca conheceu. Tudo fazia sentido agora. Você está mentindo, ele gritou, o coração em frangalhos. Não, eu sou. Tudo isso está ligado ao que aconteceu à nossa família. O olhar dela implorava para ele entender, mas a raiva e a dor misturavam-se em sua mente. Ele não sabia em quem confiar mais. O corpo do pai jazia no chão, e a verdade parecia uma armadilha mortal. Antes que pudesse responder, um grito alterado ecoou entre os encapuzados, interrompendo a confusão. Ele não pode saber. O que você fez não pode ser revelado. O medo era palpável. Ana virou-se, um pânico genuíno na face. Lucas, precisamos sair daqui, agora. E todo o terror, a dor e as lágrimas finalmente se uniram em um só impulso. Com um último olhar para o corpo de seu pai, Lucas decidiu correr, seguir Ana, seguir a única parte de sua família que lhe restava, para o desconhecido. Mas algo mudou. Ao correr, uma das figuras encapuzadas avançou, puxando para baixo o capuz. Uma mulher conhecida revelou-se. Era a avó de Lucas, uma mulher que ele achava estar cuidando de uma casa de repouso há anos. Lucas, a verdade está mais perto do que pensa, ela disse, os olhos brilhando com um desespero incontrolável. As emoções explodiram dentro dele. Vovó, o que você está fazendo aqui? Seu canto era angustiado, quase um lamento. E então a mulher, com uma voz fraca que tremia de medo, completou. Eu sou a única que pode te ajudar, mas o tempo está se esgotando. Você precisa saber, Ana não é sua irmã. Mas a razão de sua existência. O mundo parou. A verdade dele desmoronou. O quê? O que você está dizendo? Como isso é possível? As palavras não faziam sentido. Os amigos hesitaram, sem saber o que fazer. Nós fizemos um pacto. No momento em que você nasceu, algo foi sacrificado. A voz da avó tremia, mas a intensidade do que dizia estava por trás de cada palavra. E enquanto a chuva caía, Lucas sentiu que cada resposta levantava mais perguntas. O que sua avó queria dizer? Que pacto era esse? Os amigos olhavam em silêncio, o horror crescendo nas expressões deles. A verdade que conhecia estava se desvanecendo. E agora, tudo parecia parte de um jogo macabro. Ana disse, puxando Lucas para longe, mas ele estava paralisado. O que mais estava sendo escondido? O que mais havia no fundo de cada um? A tempestade estava apenas começando, e enquanto corriam, Lucas questionava se alguma vez conheceria quem realmente eram. Lucas e Ana correram, sem olhar para trás. As vozes dos amigos se perderam na agitação, enquanto a chuva caía torrencialmente, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Ana. O coração de Lucas batia rápido, não apenas pela adrenalina, mas pela revelação do que acabara de ouvir. Irmã? Como isso era possível? E mais importante, por que Ana nunca tinha falado sobre isso? Precisamos parar. Preciso entender, Lucas exclamou, segurando o braço de Ana, puxando-a para um beco escuro. Ele mal conseguia acreditar que estava buscando respostas no meio de toda aquela confusão.
Ana olhou para ele, os olhos cheios de dor e confusão. Lucas, não é uma brincadeira, é perigoso. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele nunca tinha visto antes. A verdade sobre nossa família pode destruir você, destruir todos nós. Lucas não sabia se confiava mais nela, mas não tinha tempo para pensar nisso agora. Ele sentia um nó na garganta. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente. Ana, você precisa me explicar. O que está acontecendo? Então, como uma tempestade interna, algo se rompeu dentro de Ana. Ela respirou fundo, mas não havia calma em seu olhar. Aquela noite, tudo o que aconteceu não foi apenas um acidente. O que você precisa saber é que eu não sou só sua irmã. Eu sou a verdade que eles esconderam de você. O que seu pai fez foi por minha causa. Antes que Lucas pudesse processar tudo aquilo, um barulho à sua esquerda fez seu corpo gelar. Algo se movia na escuridão, e ele viu uma figura encapuzada se aproximar. Um arrepio percorreu sua espinha. Com um movimento rápido, Lucas puxou Ana para trás, tentando proteger a única parte de sua família que lhe restava. A figura finalmente se revelou. Era outra pessoa que eles conheciam, mas que nunca esperariam ver ali. A mãe de Ana. O olhar dela era de desespero, mas uma paz estranha acompanhava aquela exata expressão. Vocês não deveriam estar aqui. Voltem para casa. Sua voz era um sussurro agônico. Mãe! Ana balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. O que você está fazendo aqui? A mulher olhou diretamente para Lucas. Eu preciso que você saiba a verdade, Ana. E Lucas, você também. A cada palavra que ela pronunciava, o peso aumentava. Seu pai, ele fez algo que comprometeu nossas vidas. A verdade que você busca pode nos levar à destruição. O que você quer dizer? Que verdade? Lucas perguntou, a voz saindo mais como um grito. Ele estava cansado de segredos, cansado de correr. Tudo o que desejava era a clareza. É sobre a família de vocês, sobre nossa cidade, sobre os fundadores. As palavras da mãe de Ana tremulavam entre o medo e a urgência. Eles não queriam que vocês soubessem, mas há um motivo pelo qual estamos todos aqui. Estão atrás de nós, porque descobrimos o que aconteceu naquela noite, a noite em que tudo mudou. Antes que pudesse continuar, um estalo ecoou e mais figuras encapuzadas entraram no beco. Os amigos, Pedro e Paula, apareciam com expressões de pavor. O que está acontecendo aqui? Pedro gritou, mas as palavras pareciam tão vazias quanto o olhar no rosto de Paula. Perto deles, o grupo encapuzado avançava. Vocês precisam vir conosco, um dos encapuzados gritou. A verdade não deve ser revelada. Não vamos a lugar nenhum. Ana estava desesperada, mas Lucas a segurou, tentando dar sentido ao caos. Você não pode me esconder a verdade, mãe. Lucas a encarou, em choque. Sejamos honestos agora. O que eles querem? E como se tudo o que já haviam vivido fizesse sentido, uma voz sussurrou nos pensamentos de Lucas. Um segredo tão profundo que ele nunca poderia imaginar. Cuidado, Lucas. Você não sabe com quem está lidando. Com o coração acelerado, Lucas percebeu que a resposta estava bem diante dele o tempo todo. E num lampejo de compreensão, ele soube que o verdadeiro perigo não estava nas sombras da cidade, mas bem próximo, entre os rostos que ele achava conhecer. Foi quando tudo aconteceu. Um dos encapuzados disparou um e-mail de voz em um alto-falante. Uma mensagem pré-gravada começou a ecoar pelo beco. Quem se atreve a desafiar a verdade? O guardião da cidade não permitirá que segredos sejam revelados. Lucas sentiu um frio na barriga enquanto a voz feminina continuava, revelando detalhes perturbadores. Ana, você não é apenas a irmã de Lucas.
Você é o cerne de um pacto ancestral, uma oferenda que deve ser feita a cada nova geração. Para proteger a cidade, você deve ser sacrificada. Grito cortou o ar, e não era só de Ana, mas de todos. O peso daquela revelação foi um golpe. O que Ana realmente era? Não uma irmã, mas um número, um bem a ser protegido. Não, isso não pode ser verdade, Lucas gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto deles, misturadas à chuva. Você não pode me tirar, eu sou seu sangue, ela gritou. Enquanto os encapuzados se aproximavam, as dinâmicas entre eles mudaram completamente. O que antes era uma luta pela verdade, agora se transformava numa luta pela sobrevivência. Os amigos trocavam olhares de desespero, incapazes de entender o que estava acontecendo. O que fazer? As amizades estavam se desfazendo assim como os laços familiares. E então, a mão da mãe de Ana se ergueu, estendendo uma corrente de energia. Vocês não entendem. Sacrificar e proteger. A cidade depende disso. Lucas hesitou. Ele sentia que a verdade não era apenas uma arma, mas um fardo. E a cada revelação, a cidade começava a tremer. Uma nova tempestade se formava, não de água, mas de uma ansiedade palpável. O tempo estava se esgotando. A pergunta pairava no ar. O que eles fariam agora? Runar de uma luta ou enfrentar o que poderiam se tornar? E o que significava ser parte de um segredo tão profundo? As verdades eram mais do que apenas revelações. Estavam se transformando em uma montanha de dor, perigo e tumulto. E a decisão estava prestes a definir, não apenas seus destinos, mas o destino de toda a cidade. Chuva caía mais forte agora. Cada gota parecia trazer uma pressão insuportável com as palavras da mãe de Ana. Lucas balançava a cabeça, sem saber se conseguia entender. E então, como uma explosão, a verdade finalmente estourou no ar, cortando tudo em pedaços. Não, a voz de Ana ecoou, cheia de desespero. Isso é mentira, eu sou sua irmã. Mas antes que pudesse terminar, um grito rasgou a noite. Um dos encapuzados começou a avançar, seu rosto escondido, mas havia algo familiar em sua postura. Lucas se virou, sentindo um frio na espinha. Era o avô de Ana, aquele que havia desaparecido anos atrás. O que ele estava fazendo ali? Não, não, você não pode estar aqui, Ana gritou, os olhos arregalados. Você deveria estar perdido. Eu não estou perdido, filha. A voz dele era uma mistura de urgência e dor. Eu voltei para impedir que o pacto aconteça. A cidade toda depende disso. A revelação era como um soco no estômago de Lucas. O que estava acontecendo? Uma confusão horrenda se espalhou entre os amigos. As lágrimas de Ana escorriam enquanto ela se debatia entre a verdade e a mentira. Você está aqui para me salvar? Pai, a mãe de Ana gritou, as mãos tremendo. Isso não é lugar para você. Cuide de você mesmo. Mas o avô de Ana não se moveu. Em vez disso, ele fez um gesto, um sinal, e na mesma fração de segundo, todos os encapuzados começaram a avançar. A pressão do meu coração disparou. O caos se instalou. Cora! Lucas, corre! Pedro gritou, mas ele estava preso, incapaz de se mover, a mente girando. O avô apontou para Ana. A verdade vai ser revelada, e vocês não podem impedir. Ao dizer isso, ele puxou um medalhão de seu pescoço, um objeto que brilhava com a luz da lua. Este é o único jeito. Ana olhou para o medalhão com desespero. Você não sabe o que está fazendo. O que isso significa? Finalmente a verdade será libertada. O avô gritou. E então, como uma corrente elétrica, ele deixou o medalhão subir para o ar. Um brilho ofuscante envolveu o lugar. Lucas não conseguia acreditar no que via. A luz do medalhão começou a pulsar.
A tempestade ao redor dele se intensificava como se estivesse respondendo a algo mais profundo. Ele sentia a realidade se dobrando, as pessoas ao seu redor parecendo flutuar. E então, uma onda de dor atravessou seu corpo. Ele gritou caindo de joelhos. Lucas, Ana gritou, desesperada. O avô sorriu, mas era um sorriso sombrio. Você tem que ver a verdade, todos vocês. A luz ofuscante explodiu, e então tudo escureceu. Quando Lucas abriu os olhos, estava em um lugar diferente. A atmosfera era densa, carregada de uma energia estranha. Ao olhar ao redor, viu não apenas Ana e os amigos, mas outras pessoas também. Estavam em uma sala cheia de espelhos. Cada reflexo mostrava uma face, um momento, um segredo que crepitava como uma fogueira. Ele viu Ana criança, feliz, e então no próximo espelho, uma versão dela, cheia de dor. Lágrimas e risos, todos misturados em uma única imagem. Você não está apenas vendo, o avô falou, sua voz ecoando enquanto os rostos nas superfícies brilhavam. Estou revelando tudo. Isso é um truque. Lucas gritou, mas as visões ficaram mais intensas. Ele viu seu pai, não como um herói, mas uma figura de sombras, cercada por sussurros. Cada segredo que eles mantiveram, cada mentira, sendo desnudada como se seu passado inteirinho estivesse exposto. Parei, a mãe de Ana implorou, a desesperada. Mas o avô deu um passo à frente, seus olhos flamejando. Vocês precisam entender. Essa cidade foi construída sobre sacrifícios. E Ana, ela é a chave para tudo isso. As visões se tornaram uma tempestade. Uma versão do avô apareceu, jovem, firme, carregando o peso do mundo nos ombros. Ele fez um pacto, um acordo com os ancestrais. Mas não era apenas para proteger a cidade. Era algo mais sombrio, algo que sacrificou mais do que vidas, algo que envolveu bens familiares para manter segredos enterrados. E foi nesse momento crucial, entre os ecos de desespero e revelações, Lucas percebeu que havia mais do que amor e lealdade. Havia uma conexão intrínseca, um laço que o ligava a Ana, não porque eram irmãos de sangue, mas porque as linhas de suas histórias estavam entrelaçadas. Um rugido de trovão cortou o céu. Ele gritou, Ana, o que nós fazemos agora? E antes que pudesse ouvir a resposta, um último espelho quebrou, revelando uma imagem que queimou na mente de todos. Lucas viu a sombra do que poderia ser seu futuro, e havia um momento impossível. Ele viu Ana, não a pequena irmã ingênua, e sim uma figura central na história que eles desconheciam completamente. E quando a visão desapareceu, deixando uma sensação de vertigem no estômago de todos, as paredes começaram a tremer. O que mais você escondeu? Ana sussurrou, a verdade se despedaçando em suas palavras. Mas aquela pergunta só poderia levar a uma resposta ainda mais devastadora. E a cidade lá fora permanecia em silêncio, como se aguardasse seu destino. O que mais poderia ser revelado? O que esses laços realmente significavam? A tempestade estava apenas começando. A chuva caía persistente, formando poças que refletiam os flashes escandalosos da verdade revelada. Lucas olhou em volta, a sensação de desespero pulsando como um tambor em seu peito. Ana estava aos seus lados, cercada por sombras e segredos, e seus amigos, como espectros perdidos na escuridão, hesitavam, incertos e apavorados. O avô de Ana, com aquele olhar determinado, avançou com o medalhão ainda pulsando como um coração batendo. Mas, antes que qualquer um pudesse entender tudo, uma onda de energia envolveu a sala. O espaço começou a tremer, os espelhos a estourar como bolhas de sabão. O ambiente mudava.
As visões agora eram vislumbres de um passado, não apenas sombrio, mas dolorosamente denso. Lucas piscou, tentando se ajustar à mudança, quando subitamente a imagem de outra pessoa apareceu em um dos espelhos. Era ele, e ao mesmo tempo não era. A imagem se aproximava e Lucas sentiu um frio cortar sua espinha. Ele era mais velho, carregava rugas que não reconhecia e olhava com uma intensidade que o deixava alerta. O Lucas do futuro parecia atormentado. Ele levantou a mão e então o espelho se quebrou. Um estrondo, e no meio do caos, uma figura tombou para dentro da sala, como um fardo lançado à força. Lucas! Gritou uma voz familiar. Era sua mãe. Seu corpo se levantou rapidamente, com os olhos arregalados de terror. Vocês não deveriam estar aqui. Precisamos sair agora. O que você está fazendo aqui? Lucas sentiu o coração disparar. O choque chocou o grupo inteiro. As peças do quebra-cabeça estavam se entrelaçando de forma absurda. Mãe, o que você sabe sobre isso? Ana olhou para sua mãe. Seu rosto um emaranhado de emoções. É uma armadilha. Essa cidade não foi construída sobre segredos, mas a partir de um sangue muito mais profundo. O sangue de cada um que se atreveu a desafiar. A voz dela explodia, e a intensidade da revelação causou um eco. Vocês não entendem? A verdade deve ser conhecida, mas não por aqui. O avô de Ana não pode permitir. Lucas ficou em choque. O homem que ele sempre pensou ser um protetor estava agora em um lugar de traição. O que você quer dizer? Lucas perguntou, sentindo-se cada vez mais perdido. As visões ainda dançavam ao redor dele, e enquanto a luz do medalhão pulsava, a verdade começou a se revelar como uma lâmina afiada. A mãe de Lucas encarou o avô de Ana cheia de dor. Você não pode continuar com isso. A cidade vai se levantar contra vocês. Se eles forem descobrir o que realmente aconteceu. Sua voz falhou e uma intensa tristeza começou a preencher o ar. Sem aviso, a verdadeira forma do avô de Ana surgiu no espelho. Não era mais um homem compreensivo, mas uma criatura sombria, cheia de cicatrizes e penumbras. Todos arranharam suas almas ao ver aquele ser se manifestar, como se o tempo e o espaço tivessem colapsado. Você não deveria ter voltado, Ana. Agora tudo está perdido. Antes que alguém pudesse reagir, o espelho ao lado dele explodiu com uma pressão devastadora. Um homem surgiu e com ele todos reconheceram o histórico de um crime. Era o pai de Lucas, coberto de marcas de dor, um homem que antes parecia imbatível. Vocês não entenderam as consequências. Todos nós fizemos parte disso. Um silêncio assustador tomou conta dos amigos. O olhar de Lucas se encheu de horror. O que ele tinha dentro dele não era uma verdade, mas um legado de segredos sufocantes de sua própria família. Pai, não, o que você fez? Ele gritou pela dor emanando de sua alma. E, antes que pudesse perguntar mais, um grito cortou o ar. A figura de Ana desabou. Não, Ana! Lucas se atirou para ela, mas foi muito tarde. Sua irmã, que nunca foi sua irmã, estava desmoronando diante dele, o rosto contorcido em agonia. Ela é a chave, murmurou a mãe de Ana, ainda abalada. As vozes se misturaram, o tumulto se intensificava e o impacto do que estava acontecendo era palpável. Lucas viu seu futuro se desfazer em meio às revelações. Agora é a sua vez. O avô de Ana riu de uma forma não humana. Isso soou como uma ameaça. A partir daquele momento, tudo o que Lucas tinha acreditado se fragmentou no ar e ele ficou entre duas realidades. Entre a necessidade de salvar aqueles que amava e a verdade terrível que poderia custar tudo, ele se deu conta de que a cidade estava cheia não só de segredos, mas de uma maldição que nunca permitiria a libertação.
e enquanto o caos se desdobrava diante deles, uma nova verdade ardente começou a se firmar. A eterna pergunta permanecia, mas agora mais do que nunca: quem eram de verdade e até onde iriam em nome dessa verdade? A questão pairava como uma nuvem negra. O que mais estava por vir? A sala estava repleta de tensão. A luz do medalhão do avô de Ana pulsava, lançando sombras que dançavam nas paredes como fantasmas do passado. Lucas viu suas visões se entrelaçarem, revelando segredos, medos e desespero, até que tudo se tornasse um grito ensurdecedor. Mas agora não havia mais tempo a perder. Vamos, precisamos sair! Lucas gritou, puxando Ana com ele, os olhos dela cheios de lágrimas. Não podemos fazer isso, temos que acabar com isso de uma vez por todas. O avô, no entanto, posicionou-se à frente, com um semblante que misturava tristeza e determinação. Lucas, a verdade é pesada. E você não deve carregar isso sozinho. Ele estendeu a mão com o medalhão reluzente. A luz parecia conectar os pontos entre todos ali, renunciando ao medo e revelando a força nas verdadeiras ligações que compartilhavam. A cidade estava cercada de segredos obscuros, e a única forma de lavar aquela mancha era enfrentando-a de frente. Você não é um sacrifício. Você é uma sobrevivente, Lucas disse, colocando a mão no ombro dela. Senti que a determinação crescia, ressoando em seu coração partido. Precisamos nos unir. Então, num movimento inesperado, Ana tomou a dianteira, encarando o avô. Não vamos mais fugir. Vamos revelar tudo. As palavras dela estavam carregadas com a força de todas as verdades guardadas. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Os encapuzados hesitaram. Aquela energia agora não era mais de submissão, mas de resistência. O avô hesitou. A tensão entre tradição e renovação pesava no ar. Se você revelar isso, muitos sofrerão, ele alertou. Mas a coragem de Ana não vacilou. Talvez seja a hora de alguns sofrerem para que outros sejam livres. A verdade estava pronta para brilhar como um farol em meio à escuridão. E tudo o que fizeram até então nas sombras deveria encontrar sua luz. Com a determinação de todos, o medalhão brilha ainda mais, revelando um caminho. As figuras encapuzadas começaram a se desvanecer na luz, e a cidade que tanto guardou finalmente começou a respirar. Uma nova esperança foi plantada. A tempestade lá fora diminuiu, e uma claridade penetrava através das nuvens escuras. Ao olharem uns para os outros, Lucas, Ana, Pedro e Paula sentiram um renovado vínculo que não seria quebrado. Eles eram mais do que amigos, eram família, unidos por segredos revelados e verdades enfrentadas. Vamos para casa, disse Paula, olhando para o grupo. 8 anos que a cidade manteve o passado e dificuldades. É hora de curar. E com isso, eles seguiram em frente para um futuro desconhecido, mas livre de amarras. A noite ainda tinha um mistério no ar, mas não o amargo da mentira. Era algo diferente, um eco de risos e histórias a serem contadas. E enquanto caminhavam, perceberam que salvar a cidade não significava apenas desenterrar segredos, mas celebrar as vidas que estavam dispostos a mudar. E assim, a jornada deles, cheia de incertezas, estava só começando. O que mais encontrariam nessa luta? O que significava realmente a verdade? Mas antes de seguir em frente, é a sua vez de continuar a jornada conosco. Agora é o momento de se inscrever no canal, para que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio ao canal, porque nós precisamos de você. Sua interação é essencial.
Vamos inundar os comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Você precisa estar aqui com a gente. Não espere nem mais um segundo.